Aleluia, boa noite, paz do Senhor. Boa noite, paz de Cristo Jesus, paz de Deus, paz de Jesus, paz do Senhor. Se coloque em pé, por gentileza. A paz de Cristo Jesus para quem está nos assistindo na transmissão. Vamos iniciar nosso culto. Louvar, adorar ao Senhor, digno, Ele é digno de honra, de glória, a majestade santa. Eu gostaria de abrir esse culto lendo o Salmo 27, um salmo maravilhoso. Eu vou me atentar apenas a um versículo, mas eu vou lê-lo inteiro. Muito lindo esse salmo, Salmo 27. Você que não está com a sua Bíblia aí, acompanhe pela televisão. Você que está em casa, abra sua Bíblia no celular, no tablet, a física. Salmo 27, 1. Esse é um salmo atribuído a Davi. E um subtítulo que poderíamos dar a esse salmo: com Deus não temeremos. Vamos lá, diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem eu temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. Se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu abrigo, no interior do seu tabernáculo me acolherá. Ele me porá no alto de uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, tem compaixão de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, busquem a minha presença, buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não esconda, Senhor, a tua face, não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio, não me deixes, nem me abandones, ó Deus da minha salvação. Porque se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me por vereda plana, por causa dos meus inimigos. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas, e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espere no Senhor, anime-se e fortifique-se o seu coração. Espere, pois, no Senhor. E eu queria enfatizar o versículo 4. O salmista aqui, ele poderia dizer várias coisas. O rei Davi poderia dizer assim: Senhor, eu te peço mais poder. Senhor, eu te peço mais riqueza. Senhor, eu te peço mais condições de fazer alguma obra. Senhor, eu te peço fama. Mas o salmista diz assim: uma coisa apenas, uma coisa eu peço ao Senhor. E ele diz: além de eu pedir, eu busco isso. Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Isso que estamos fazendo aqui na casa do Senhor. É muito bom, e nós devemos ter o nosso momento a sós com Deus, nossa solitude, o nosso secreto. Mas a palavra diz que quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Estamos aqui, hoje, agora, para adorar ao Senhor, para contemplar a tua face, para adorar o teu nome no seu templo. E que nós possamos ter um coração como o de Davi, que disse: apenas uma coisa eu te peço, Senhor, uma:
que eu possa passar o resto da minha vida na tua presença, te buscando. Vamos adorar ao Senhor. Como eu sempre digo, abra o seu coração, porque se você veio aqui nessa igreja hoje com seu coração fechado e não deixar o Espírito Santo ministrar algo a você, você perdeu seu tempo. Pastor, é isso. Quando nós entramos por aquele portão, eu sempre digo que nós temos duas opções: ou nós saímos melhores, ou nós saímos do mesmo jeito, ou até piores, porque o Evangelho confronta os nossos corações. Mas nós vamos adorar, vamos louvar, vamos enaltecer o nosso Rei. Ele é digno de honra, de glória e de louvor. Abra o seu coração. Amém? Nós queremos te adorar nessa noite, Senhor. Nós estamos aqui para te adorar, Senhor, com tudo que temos, com tudo que somos, Senhor. Nós nos colocamos diante da tua presença, diante do teu altar, e a ti rendemos louvores, honra e glória, Senhor, nessa noite. Ó Senhor, que nós possamos descansar em ti, descansar na tua presença e saber que o Senhor está no controle de todas as coisas, que o Senhor está no controle das nossas vidas.
Me traz a glória.
Se merece
Como foi o texto que nós lemos na abertura, que o salmista disse: uma coisa eu peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa estar todos os dias da minha vida na tua casa, na tua presença, te louvando, te adorando, e é aqui que eu me sinto muito bem. Aleluia, aleluia. Pode acender a luz, Leão. Pode se assentar, meus irmãos, por um instante. Glória seja dada ao Senhor. Deixa eu te falar uma coisa, a música parou, a sua adoração não. Continua conectado no Senhor. Continua com seus ouvidos sensíveis à voz do Espírito Santo. Agora é o momento dos nossos dízimos e ofertas. Você que trouxe seu dízimo e sua oferta, nós iremos orar e você pode vir trazer. Como eu sempre digo a esta igreja, dízimo e oferta se trata de coração. Porque o Senhor Jesus está interessado no nosso coração. Como eu digo, oferta se trata de coração. Isso é tão verdade que se nós olharmos na Bíblia inteira, a primeira oferta Deus não aceitou, a oferta de Caim. Ele ofertou alguma coisa, mas era o resto que lhe sobrava, não era a primícia, não era o melhor. Se nós formos para o Novo Testamento,
naquele episódio que tinha uma viúva depositando moedas no gasofilaço. E muitas pessoas depositando muitas riquezas. Jesus falou: quem deu mais? Não foi a que deu maior quantia, ou quem deu maior quantia. Porque Jesus falou, eles eram do que lhe sobrava, mas ela, tudo que ela tinha, ela deu. E eu não estou dizendo de valor monetário. Eu digo a essa igreja sempre: oferte a sua vida. O Senhor te deu dons, talentos, para você ofertar a sua vida a Deus. Dízimo e oferta se trata de princípio, de dízimo e coração. Agora nós podemos ofertar muito mais ao Senhor. E eu sou grato ao que o Senhor tem feito com essa igreja, colocando no coração dessa igreja esta verdade, esses princípios. Pai, obrigado pelos meus irmãos que estão dizimando, ofertando nas contas da igreja, que vão trazer aqui nesse gasofilazo. Abençoe-os, Pai. Abençoe também aqueles que não estão dizimando e ofertando, Senhor. Dá-nos um entendimento de um coração voltado ao Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo. Abençoe o celeiro deles. Abençoe e santifique essa oferta, que não venha faltar na sua casa, e que além de não faltar na sua casa, nós possamos ter um entendimento de que nós temos que ajudar quem precisa. Porque o Senhor disse certa feita que teve fome e lhe deram de comer, teve sede e lhe deram de beber, esteve nu e lhe vestiram. E o Senhor disse que toda vez que nós fazemos isso a um dos seus pequeninos, fazemos para o Senhor. Obrigado, Pai, por essa igreja. Abençoe e santifique essa oferta e esse dízimo em nome de Jesus. Amém. Pode vir trazer. Aleluia, 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 aleluia. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que se tem. Posso pisar na alma e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar na alma e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Ele é a rocha da minha salvação, com ele não há mais condenação. Posso pisar na alma e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Cante, irmão. Aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem que já conhece Jesus. É o amor que só tem que já conhece Jesus. É o amor que só tem que já conhece Jesus. A gente está bem barulhento hoje, né? É uma bênção. O ministério de louvor não adianta. Tem que deixar a gente todo mundo numa par, né? Louvado seja o Senhor. Nós temos visitantes hoje. Eu vou tomar bastante cuidado para falar o nome dos visitantes, que domingo passado eu chamei o Rian de Ryan. Acho que eu tinha assistido aquele filme do Resgate do Soldado Ryan. Aí eu falei: obrigado, Ryan. O nome é Rian. Então deixa eu ler direito aqui. Manda um abraço para ele. Pede para ele voltar mais vezes, tá? Pô, da próxima vez o pastor não é o seu nome, não. É Rian, não é Ryan. Não. Maria Aparecida está nos visitando. Faz assim com a mão.
José, o Matheus Emanuel, Lindão, sim. A Sônia, esse camão, o Reinaldo. Todo mundo viu? Sônia, Reinaldo. Ó, nós temos uma prática aqui na igreja, mas não é possível. Nós apresentamos os visitantes e todo mundo abraça. Mas, irmãos que estão nos assistindo, não estamos fazendo isso seguindo as normativas, amém? Amém. Sintam-se abraçados pela IBRC, em nome de Jesus, amém, igreja? Amém? Amém? Amém. Isso, vocês podem fazer mais forte. E você abraçado pela igreja, volte sempre e traga mais um. Os aniversariantes nós falamos no final, e o pedido de oração também, do irmão da nossa irmã Nadir, né? No final nós oramos, tá? Não deixem de esquecer de orar pelos pedidos, irmãos. Alguém me ajuda aí. Agora nós iremos ouvir a ministração da palavra. Hoje vai ser o nosso presbítero Edmar que vai ministrar para nós. Continue com seu coração aberto. Talvez é uma frase, é uma palavra, é um versículo, e a gente sempre reclama: Deus não fala comigo. Ele fala. É nós que estamos sempre desatentos. Então abre seu coração e deixa Deus falar. Edmar. Ei, som. Hoje funciona. Hoje não vai falhar o microfone. Amém? Paz do Senhor. Boa noite para quem eu não cumprimentei. Vocês estão bem? Melhorou aí? Deu uma refrescada agora? Vai chover. Enquanto isso, abre sua Bíblia. Provérbios, capítulo 1. Provérbios, capítulo 1. A gente vai ler do versículo 1 até o versículo 7. Aí você pode deixar a sua Bíblia aberta em Provérbios, que a gente vai ler bastante versículos que está em Provérbios. Livro de Provérbios, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 7. Creio que vocês já acharam. Quem não achou, só acompanhar na TV. Gustavo já colocou. Na minha Bíblia, a parte de cima, antes de começar o primeiro versículo, diz assim: usos dos provérbios. Como devemos usar os provérbios? Vamos ler. Versículo 1. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Amém? Aqui nós vemos, o primeiro texto ali fala assim: Provérbios de Salomão. Salomão, o rei mais sábio que existiu até hoje, pois a única coisa que ele pediu para Deus foi sabedoria, e Deus deu uma imensa sabedoria para ele. E na sua sabedoria ele escreve esses provérbios. Diz os estudos que são mais de 1000 que ele escreveu, mais de 1000 provérbios, mas não são todos que tem na Bíblia. E ele escreve esses provérbios para nos trazer ensinamento. Nesses versículos primeiros que a gente leu, ele diz que para os simples e os jovens aprender com esses ensinamentos, com esses provérbios. Mas o primeiro de tudo é o temor ao Senhor. Devemos temer ao Senhor, e o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se nós queremos ter sabedoria, nós temos que temer a Deus. Não é ter medo de Deus, é ter reverência, é ter respeito. Quando nós tememos a Deus, Ele nos dá a sabedoria que nós precisamos
para que nós passamos o nosso dia a dia com uma vida melhor, aprendendo a errar menos, porque nós somos falhos, nós somos pecadores, erramos todos os dias, mas quando vemos os conselhos que estão dentro de Provérbios, aprendemos a errar menos. E o livro de Provérbios, ele traz alguns conselhos, alguns não, vários, que se a gente for falar de todos não tem tempo, são muitos, mas eu separei alguns que chamou muito a minha atenção. Eu separei alguns conselhos do sábio Salomão para a nossa vida. E o primeiro conselho que ele nos dá é: confie em Deus. Está lá em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Só você levar um pouquinho mais para frente, você chega no capítulo 3. Vamos ler? Diz assim, ó: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Confie no Senhor de todo o seu coração. Quantos de nós falamos, eu confio em Deus, mas quando a coisa aperta, nós tentamos resolver do nosso jeito? Ou quando estamos esperando alguma coisa de Deus e essa coisa não acontece, queremos resolver do nosso jeito, com a força do nosso braço. Mas aqui ele está dando um conselho: confie em Deus de todo o seu coração. Nós falamos que amamos a Deus, que obedecemos a Deus, mas muitas vezes não confiamos totalmente em Deus. Alguns versículos mais que falam sobre confiança é Salmos 125, versículo 1. Põe na tela para mim, Gustavo. É um versículo muito conhecido, alguns já devem saber de cabeça. Diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Se você confia em Deus, Ele te compara ao monte Sião, que não se abala. Quando nós confiamos em Deus, pode acontecer o que for, nós não vamos se abalar, porque nós confiamos em Deus. Mais um versículo, Salmos 40, verso 1. Esse também é muito conhecido. Está na tela? Coloquei toda a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Algumas versões dizem: esperei confiantemente pelo Senhor. Ele está esperando no Senhor, porque ele confia em Deus. Ele sabe que Deus vai socorrer no dia da angústia. E é assim que a gente tem que ser: confiar em Deus. Esse é o primeiro conselho que nós vemos em Provérbios. Vamos para o segundo conselho que ele nos traz: evite a arrogância. Evite a arrogância. Vamos ler Provérbios capítulo 11, verso 2. Provérbios capítulo 11, verso 2. Acharam? Vamos lá. Em vindo a soberba, sobrevém a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. Você já conversou com uma pessoa arrogante? É muito chato. Pessoa arrogante, que se acha melhor que todo mundo, só porque muitas vezes ela tem um entendimento maior do que o nosso. Ela acha que ela é a melhor, ela acha que ela é superior. Temos que tomar cuidado para que não nos tornemos arrogantes. Esse é um dos conselhos que ele nos traz. A palavra arrogante, arrogância,
ela aparece mais de 200 vezes na Bíblia. E arrogância é um pecado bem sutil. E Deus, ele abomina os arrogantes. Ele olha para os arrogantes. Ele vê. Quer ver? Tem um versículo. Deixa eu virar aqui. Deixa eu achar aqui. Está em Salmo 138, verso 6. O arrogante, ele não passa despercebido por Deus. Ele vê. Vê Salmo 138, verso 6. Diz assim, ó: embora esteja nas alturas, o Senhor olha para os humildes e de longe reconhece os arrogantes. Então o Senhor está vendo lá do céu. Ele olha, ele reconhece os humildes e ele olha para os arrogantes. Deus não somente vê os arrogantes, mas ele os trata com rigor. Isaías capítulo 2, versículo 17. Diz assim, ó: a arrogância dos homens será abatida e o seu orgulho será humilhado. O arrogante, Deus abate e o seu orgulho será humilhado. Então esse é o segundo conselho: evite a arrogância. De toda maneira, seja humilde. Para alguns é difícil, mas é conselho do sábio Salomão: evite a arrogância. Mesmo que você aprenda tudo, seja humilde. Mantenha-se humilde. Evite a arrogância. Terceiro conselho de Provérbios: seja generoso. Seja generoso. Provérbios 11, 25. É só ir mais um pouco para frente. Diz assim: a alma generosa prosperará, e quem dá a beber será desdentado. Ó, vou ler aqui no caderno: o generoso prosperará, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Você já escutou aquela frase: generosidade gera generosidade? Isso está muito em alta hoje. Você vai escutar muito isso. Muitas vezes nós queremos ser tratados bem pelas pessoas, mas nós não tratamos as pessoas do mesmo jeito que a gente quer ser tratado. Então, seja generoso com as pessoas e elas vão ser generosas com você. Ó, Atos capítulo 20, verso 35. Põe na tela para mim, Gustavo. Atos capítulo 20, verso 35. Ó, eu estou lendo aqui no caderno, mas pode ser que a tradução lá seja diferente, como a Bíblia de você pode ser uma tradução diferente. Diz assim: em tudo o que eu fiz, mostrei a vocês que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: a maior felicidade em dar do que receber. Provavelmente você se sente feliz quando você está ajudando alguém. É muito mais alegre quem ajuda do que quem é ajudado. Provavelmente você já deve ter passado por esse sentimento de poder ajudar alguém. E você, com certeza, já sentiu essa retribuição de volta. Outro versículo, Salmos 37, Salmos 37, versículos 25 e 26. Diz assim: já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando o pão. 26. E ele é sempre generoso e empresta com boa vontade. Seus filhos serão abençoados. Se você for generoso agora, no futuro, seus filhos serão abençoados. Então,
seja generoso, trate bem as pessoas, da mesma forma que você quer ser tratado, para que ninguém te trate mal. Aí vem aquela frase: generosidade gera generosidade. Esse é o terceiro conselho: seja generoso. Vamos para o quarto conselho: cuidado com o que você fala. Cuidado com o que você fala. Provérbios capítulo 13, verso 3. Vamos ler? Quem guarda sua boca, guarda a sua vida, mas quem fala demais acaba se arruinando. Quem guarda sua boca, guarda a sua vida. Quem fala demais acaba se arruinando. Quando nós estamos em dúvida sobre alguma coisa, melhor a gente se calar do que falar daquilo que a gente não sabe. Muitas das vezes escutamos alguma coisa de alguém e queremos falar a respeito daquilo que escutamos, mas não sabemos se aquilo é verdade. Então, melhor se calar. Quem guarda a sua boca, guarda a sua vida. E aqui ele está falando disso: cuidado com o que você fala. E o mais engraçado, olha o que Tiago fala sobre ficar quieto. Tiago, capítulo 3, versículos 1 e 2. Tiago, capítulo 3, versos 1 e 2. Diz assim: meus irmãos, não vos tornei muitos de vós mestres, havendo de receber maior juízo, porque todos tropeçam em alguma coisa. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Esses são apenas 2 versículos de Tiago falando do dever de refrear a língua. Ele fala assim: se você é capaz de refrear a sua língua, você também é capaz de refrear todo o seu corpo. Nós temos que aprender a segurar a nossa língua, falar somente aquilo que é verdade. Mas muitas vezes não seguramos, queremos falar de tudo, sobre tudo e para todos, mas são conselhos que nós recebemos. Guarda a tua boca. Aquele que guarda a boca, guarda a vida. Então eu vou ter que ficar quieto, não vou ter que falar mais nada. Não, fala só o essencial. Fala só o que precisa. Esse é um conselho que ele está nos dando. Cuidado com aquilo que falamos. Muitas vezes podemos prejudicar alguém por alguma coisa que a gente fala. Outras das vezes já vemos pessoas que são prejudicadas por atitudes que pessoas tomam ao respeito dela, por palavras que são lançadas, porque muitas vezes nós não refreamos a nossa boca. E ele está dando esse conselho: cuidado com o que a gente fala. Vamos pensar antes de falar. Hoje nós queremos falar antes de pensar, e isso tem prejudicado muito a nossa vida, a vida do próximo. Mas ele dá esse conselho para a gente: cuidado com o que você fala. Quinto conselho que nós vemos em Provérbios: valorize o ensino. Valorize o ensino. Provérbios capítulo 13, versículo 13. Diz assim: quem zomba da instrução pagará por ela, mas aquele que respeita o mandamento será recompensado.
Basicamente, ele está dizendo: estude, aprenda. Muitas vezes nós paramos e dizemos: não vou estudar mais, para mim o que eu sei está bom, mas esse não é o conselho. Busque aprender, leia livros que nos ajude e principalmente busque aprendizado na palavra de Deus, busque aprendizado na Bíblia. Quantos livros na Bíblia tem que nos traz entendimento, que nos traz ensinamento para o nosso dia a dia? Abre lá, Josué, não sei porque eu falei Josué, é Josué, capítulo 1, versículo 8. Josué, capítulo 1, versículo 8. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nela está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Quer ser bem sucedido na sua vida? Leia a Bíblia. É um conselho que Ele está nos dando. Não aparte da sua vida este livro. Este livro vai te ensinar a viver nesse dia a dia. Quantas coisas nós aprendemos lendo a Bíblia que interferem no nosso dia a dia? Quantas coisas passamos no nosso dia a dia que, quando lemos a Bíblia, entendemos o porquê isso está acontecendo? Mas muitas vezes dá preguiça, eu estou cansado, ou até mesmo eu não tenho vontade de aprender. Mas faça o esforço e busque aprender. Aprendemos todos os dias. Estamos em constante evolução. Temos que aprender todos os dias. E lendo a Bíblia, nós aprendemos muitos conselhos para que nós vivamos uma vida melhor, uma vida mais saudável e com menos erros. Então, não aparte de você este livro, que ele vai te ensinar todos os dias como viver melhor e como tratar as pessoas melhor. Sexto conselho: analise antes de agir. Analise antes de agir. Provérbios, capítulo 14, verso 15. Diz assim: o inexperiente acredita em qualquer coisa, mas o homem prudente vê bem onde pisa. O inexperiente acredita em qualquer coisa. Pessoas que não têm experiência, ela vai pela cabeça de outra pessoa. Quantas pessoas são desse jeito? Não têm experiência nenhuma e acreditam em tudo que as outras pessoas falam. Provavelmente eu já fiz isso, você já deve ter feito também. Na hora vou pela cabeça de outra pessoa, por falta de experiência, e você se dá mal, e depois você olha e fala: por que eu fui obedecer o que essa pessoa? Por falta de experiência. Eu lembro que um dia o rapaz veio me falar para mim fazer uma coisa, e o outro rapaz que trabalhava comigo disse assim: não faz, porque a gente escolhendo já dá problema. Imagina a gente indo pela escolha dos outros, dá mais problema ainda. Então a falta de experiência leva a gente ao erro, leva a gente ao tropeço, e muitas vezes pode vir a piorar. Quantas pessoas são humilhadas, são presas, porque foi pela cabeça
de um amigo, é aquele famoso ditado: me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Quantas pessoas são presas porque não estavam envolvidas diretamente, mas estavam com a pessoa que fez, por falta de experiência. Então, analise antes de agir. Tudo que a gente vai fazer, não faça por impulso. Tem aquele negócio, né? Agir pela razão ou agir pela emoção. Quando agimos pela emoção, você pode ter certeza que vai dar errado. Mas quando paramos, analisamos aquilo que está na nossa frente, vai dar certo. E se não der certo, você analisou antes de fazer. Então, analise antes de fazer. E o sétimo conselho, são mais de 1000 provérbios que ele escreveu. Nós estamos no sétimo, faltam 900 e alguma coisa. Até meia-noite a gente acaba. Aprenda a se controlar. Esse é difícil. Aprenda a se controlar. Provérbios 16, capítulo 32. Provérbios 16, capítulo 32. Diz assim: melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro. É melhor ter paciência do que querer resolver as coisas na força do nosso braço. É melhor esperar a poeira baixar, para que depois a gente fale. Isso é difícil, mas quem consegue se controlar traz para a sua vida paz, porque muitas vezes deixamos ir pelo calor do momento e na hora da briga falamos o que não devemos falar, depois vamos receber a consequência daquilo que falamos. Então, aprenda a se controlar. Um pouco de domínio próprio traz maravilhas para a nossa vida. Imagina, um pouco de domínio próprio. Temos que saber nos dominar. Temos que dominar a nossa língua, temos que dominar o nosso corpo. Efésios capítulo 4, versos 26 e 27. Efésios capítulo 4, 26 e 27. Diz assim: quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Então, quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. No dia que nós vivemos, está muito fácil da gente se irar, da gente ficar bravo. Se toma uma fechada no trânsito, já quer xingar, já quer brigar. Ou quem é casado, a mulher fala alguma coisa, o marido não gosta, ou o marido fala alguma coisa, a mulher não gosta, já quer brigar. Em vez de segurar a boca, não falar nada, deixar a poeira baixar, não, tem que resolver agora. Aí já sai no soco, sai no tapa, mas a gente vai resolver. É igual o áudio, né, Leandro, que eu te mandei. O áudio que eu mandei pro Leandro. Depois, se você quiser escutar o áudio, pede para ele, ele vai te mandar. Mas quantas pessoas preferem resolver com brigas e dizem assim: eu não tenho sangue de barata para aguentar isso.
Realmente, você não tem sangue de barata. Mas a Bíblia nos ensina a ter domínio próprio. Levou uma fechada no trânsito? Tudo bem. Não bateu? Não machucou? Mesmo que bata. Pare, converse. Não brigue. Tente se dominar. Eu sei que é difícil. A nossa carne quer arrebentar com alguém, mas nós temos que saber se controlar. É um conselho que Ele está nos dando. Aprenda a se controlar. Esse é o conselho. Então, aqui foram 7 conselhos que nós vimos dentro do livro de Provérbios. Apenas 7 de um livro com 31 capítulos, 915 versículos. Não conseguimos falar de todos, mas se você precisa de algum conselho, se você precisa de sabedoria, leia o livro de Provérbios. Provérbios foi escrito por Salomão e mais 2 reis, que eu não vou lembrar o nome para te falar, mas eles deixaram vários conselhos para as nossas vidas, para que nós tenhamos uma vida mais saudável, erremos menos, porque falho a gente erra todos os dias, mas olhando para os conselhos de Provérbios, aprendemos a errar menos. E esses sábios, homens de Deus, foram inspirados por Deus para escrever esses provérbios e nos dar sabedoria. Tiago capítulo 1 versículo 5, ele diz: você precisa de sabedoria? Peça a Deus que Ele vai te dar. Você precisa de sabedoria? Tenha temor a Deus, peça sabedoria a Deus e busque no livro. Quantas pessoas buscam conselhos em amigos, em colegas, amigos de profissão, muitas vezes livros de autoajuda? É errado? Não. Mas o mais importante, que é buscar conselho, onde vem direto de Deus, nós não buscamos. A palavra de Deus nos ensina todos os dias como a gente deve viver, como a gente deve proceder. Mas muitas vezes a gente quer ouvir conselho da boca de alguém, a gente quer ouvir conselho de um livro, ou pesquisa na internet. Eu vou buscar na internet conselho para fazer tal coisa. Busque em Deus, e Ele vai te mostrar dentro da palavra. Jesus, o próprio Verbo, habitou em nosso meio. E hoje, se lermos a Bíblia, nós vamos ver quantos conselhos, não só no livro de Provérbios. O livro de Provérbios, 31 capítulos, nos ensina muita coisa, mas a Bíblia inteira vai nos ensinar muito mais. Essa é a importância de pegar a Bíblia, ler, estudar, aprender e praticar aquilo que ela está nos ensinando. Ela não vai nos ensinar a ter uma vida melhor, uma vida mais saudável, vai nos ensinar a tratar bem as pessoas, termos uma vida melhor, igual diz em Josué capítulo 1 verso 8. Você vai ser bem sucedido se você colocar tudo isso em prática. Mas muitas vezes, com a correria do nosso dia a dia, deixamos de lado, e quando não dá certo as coisas, ainda ficamos perguntando para Deus o porquê que não está dando certo. Mas deixamos de ler o nosso manual de vida que nos ensina a viver todos os dias. Lendo a Bíblia, aprendendo, quando passarmos por dificuldades, nós vamos saber que mesmo em meio às dificuldades, a Bíblia fala que Deus está conosco. E se nós confiarmos em Deus, igual foi o primeiro conselho que Ele deu,
a gente vai ser igual ao Monte Sião. A gente não vai se abalar. Quantas pessoas abandonam a sua fé porque não estão firmadas na palavra, não estão firmadas naquilo que Deus disse na Bíblia. Mas quando nos firmamos na palavra, confiamos em Deus, esses conselhos que nós lemos fazem diferença na nossa vida. E quando nós procuramos aprender na Bíblia, isso traz desejo cada dia mais de aprender a palavra de Deus, e que essa palavra vai transformar a nossa vida todos os dias. Todos os dias. Não é do dia para a noite, mas é dia após dia, lendo a palavra, buscando aprender e falando com Deus, pedindo: me ensina a aprender a tua palavra, para que eu possa levar uma vida bem-sucedida através da palavra de Deus. Esses eram os conselhos que eu queria passar para vocês. Aqui eu li apenas 7, mas se você ler Provérbios inteiro, 31 capítulos, tem gente que fala que dá para você ler um por dia, um capítulo por dia. Cada capítulo não passa de 35 versículos. O capítulo maior é 35 versículos, não passa disso. É bem rápido para você ler. Quer ter sabedoria? Peça a Deus. Quer ter entendimento? Leia Provérbios. Peça para que Deus te dê sabedoria para você entender aquilo que você está lendo. Coloque em prática. Você vai ter uma vida melhor, uma vida mais saudável, e nós vamos errar menos daqui para frente, porque nós colocamos a nossa vida nas mãos de Deus e pedimos sabedoria para que nós possamos continuar todos os dias, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às barreiras. Nós sabemos em quem nós confiamos e sabemos que tudo aquilo que Ele falou a nosso respeito vai se cumprir. Nós precisamos aprender através da palavra, esperar o tempo de Deus, esperar aquilo que Deus tem para a nossa vida, através da palavra. Quer sabedoria? Peça a Deus. Quer saber levar a sua vida? Leia Provérbios, você vai aprender muito. Era isso que eu tinha para passar para vocês. Que o Espírito Santo continue falando ao seu coração. Eu não sei o que você tem vivido, eu não conheço a sua vida, mas você conhece. Deus conhece o seu coração. Ele sabe aquilo que você está precisando resolver durante a semana. Ele sabe do conselho que você precisa. E muitas vezes você está procurando alguém para pedir esse conselho. Mas Ele vai colocar a música está preparada? Ele vai colocar uma música para tocar. Baixe sua cabeça. Se você precisa de um conselho, fale com Deus. E Ele vai falar com você. Porque quando nós nos colocamos na presença de Deus e pedimos a direção de Deus, Ele nos mostra a direção que nós devemos andar. Baixe sua cabeça, fale com Deus. Por ti, exulta meu coração. Mais que o céu deseja ver a luz. Não quero viver longe da luz. Diga isso, cuida de mim, Senhor.
Deixa eu te perguntar uma coisa. A última vez que você tomou uma decisão séria na sua vida, para quem você pediu conselho? A última vez que você teve que escolher algo, quem foi seu conselheiro? Como o Edmar disse bem, nós temos pessoas, sim. Até eu, como pastor de vocês, posso aconselhá-los. Mas a Bíblia, ela tem tudo o que precisamos para viver e para tomar decisões. Por exemplo, hoje, você precisa tomar uma decisão na sua vida, talvez, a respeito de alguma coisa. A palavra foi ministrada e já te deu a resposta. Forma de agir, forma de pensar, até aquilo que você fala. Como muito bem disse o Edmar, que nossas decisões sejam pautadas em Deus, naquilo que Deus tem para nós, não naquilo que nós escolhemos, porque nós escolhemos muito mal. E é por isso que muitas vezes nós nos frustramos. É por isso que muitas vezes nós escolhemos coisas, temos consequências das nossas escolhas e ainda perguntamos para Deus por quê. Na verdade, se tivéssemos perguntado para Ele antes de tomar essas decisões, não precisaríamos perguntar para Ele o porquê. Se coloquem em pé, por gentileza. Eu gostaria de orar por vocês, por quem está nos assistindo, e logo após nós estaremos dando os recados, cantando parabéns para os nossos aniversariantes e nossos pedidos de oração. Papai, obrigado, Senhor, que o Senhor é bom o tempo todo. Obrigado, meu Pai, por ter falado aos nossos corações. Obrigado pelo momento maravilhoso de louvor, onde nós pudemos Te honrar com nossos lábios, com o nosso coração, enaltecendo o Seu nome, engrandecendo o Teu nome, glorificando a Tua majestade. E obrigado pelo Teu Espírito ter usado Edmar para falar através da Tua palavra. Porque a Tua palavra, o Teu Evangelho, ao mesmo tempo que nós podemos dizer que ele é simples na forma que ele é falado, mas ele é poderoso, porque ele alcança os nossos corações e traz mudança para a nossa vida toda. Espírito Santo, eu te peço que o Senhor vivifique essa palavra no coração de cada um que está aqui, todos que estão nos assistindo, que vão assistir depois dessa transmissão. Que o Senhor cresça e nós venhamos a diminuir, e que nós possamos ouvir esses conselhos e tantos outros tesouros e conselhos dentro da Tua palavra, e que podemos ter as nossas decisões pautadas nisso. Fica conosco, Senhor. Nos ensina, Espírito Santo. Nos conduz. É o que eu te peço agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode acender a luz, por favor, Fábio.